não viveremos para ver a região habitada novamente. O mês de setembro de 1987 marcou Goiânia para sempre. Infelizmente, não são boas memórias desse período, que pode ter sido o mais sombrio de toda a história. A capital do estado de Goiás, região centro-oeste do Brasil, sofreu o maior acidente radioativo do país. A inocência, falta de conhecimento e negligência fizeram com que 2 catadores de lixo da cidade retirassem de uma clínica abandonada uma máquina contendo material radioativo césio-137. Não imaginavam que aquele primeiro toque poderia mudar a história da cidade. Eu sou Benjamin e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. A história desse acidente, ou como alguns preferem dizer, incidente, começou no dia 13 de setembro de 1987. Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves, 2 catadores de lixo de Goiânia, decidiram vasculhar as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, localizado na Avenida Paranaíba, centro da cidade. Ainda acompanhando o recente acidente na usina nuclear de Chernobyl, que ocorreu no ano anterior, em 1986, os catadores não imaginavam o que estava prestes a acontecer. No interior do que restou do Instituto, que havia mudado de local, Roberto e Wagner encontraram uma máquina e resolveram pegar para vendê-la. Chegando na casa de Roberto, que ficava aqui na Rua 57, eles abriram o equipamento a fim de separar o que dava para vender e o que podiam jogar fora. Com a ajuda de chaves de fenda, abriram a parte superior daquele objeto que até então não faziam ideia do que seria. Para o terror de todos, essa era uma unidade de radioterapia. O aparelho era utilizado para tratamentos contra o câncer. Para eles, era apenas uma fonte de ganhar dinheiro, pois poderiam vender toda aquela caixa pesada de chumbo. No interior do achado, encontraram um cilindro que continha 19 gramas de césio-137, a substância altamente radioativa que fez diversas vítimas, inclusive fatais. Ainda sem saber do que se tratava, os homens venderam a cápsula para um ferro velho que ficava aqui na Rua 26A, setor aeroporto, cujo seu proprietário era Devaí Ferreira. No local, a peça foi totalmente desmontada para que todo o chumbo pudesse ser reaproveitado de alguma forma. Em pouco tempo, Wagner e Roberto começaram a sofrer com vômitos frequentes. Diante dessa situação, disseram que não passava de uma intoxicação alimentar. Segundo eles, era a reação alérgica causada pela ingestão de alimentos em más condições. Não imaginavam o risco que corriam. Devaí ficou também com a peça cilíndrica, contendo o césio, o pó branco que mais se parecia com sal comum durante o dia. Contudo, foi ao anoitecer, 3 dias depois, que esse pó chamou sua atenção. Ao entrar em sua garagem, notou um brilho azul emanando da cápsula que havia comprado como sucata comum. O dono do ferro velho se encantou com o que estava vendo e acreditava que o pó poderia ser bastante valioso. Segundo ele, era uma pedra preciosa ou até mesmo algo sobrenatural. Abismado com a beleza daquilo, Devaí resolveu levar para dentro de sua casa. Durante 3 dias, diversos parentes, vizinhos e amigos foram convidados para ver a cápsula. Em uma dessas visitas, um amigo de Devaí Ferreira, usando uma chave de fenda, extraiu alguns dos fragmentos do material. Alguns pedaços do tamanho de grãos de arroz foram retirados do recipiente, que ganhou o nome de marmita.
Esses se desintegravam facilmente e viravam pó, mas não perdiam o brilho à noite. Cada vez mais encantado com o brilho daquele pó, Devaí passou a distribuir algumas pequenas partes para sua família. Alguns esfregavam o pó em suas peles, assim obtendo um brilho diferente, como se fosse de uma fantasia carnavalesca. O Césio 137 foi se espalhando cada vez mais. Até que, no dia 24 de setembro, deu início ao que talvez fosse a parte mais triste de todas. Nesse dia, Ivo Ferreira, o irmão de Devaí, resolveu lhe fazer uma visita, como de costume. Desta vez, também entrou em contato com aquele material encantador e, não satisfeito em ver sozinho, decidiu levar alguns fragmentos para sua casa. Chegando lá, Ivo quis fazer uma surpresa para sua filha de apenas 6 anos, Leide das Neves Ferreira. Ivo entrou no quarto da garota e espalhou o material por debaixo do seu berço, local onde ainda dormia. Ele apagou as luzes e chamou a menina, dizendo que havia uma cidade naquele lugar. Encantada, Leide começou a brincar com aquilo até a hora do jantar. Sua mãe preparava ovos para todos naquela noite. Após terminar a brincadeira, a garotinha se sentou à mesa com seus familiares e o que seu pai não sabia é que ela não havia lavado as mãos ainda. Aqui no nosso canal, entrevistamos um dos irmãos de Devair e Ivo, Oderson Alves Ferreira. Segundo ele, a garotinha pegou em ovos com as mãos sujas do Césio e se alimentou, assim ingerindo o material radioativo. Alguns dias depois desse ocorrido, as pessoas começaram a adoecer, tanto na família de Devair quanto na de Wagner, Roberto e das demais pessoas que cercavam esses três. Nesse período, 12 delas foram hospitalizadas com os mesmos sintomas: diarreia, vômito, febre alta e o mais preocupante naquele momento, queda constante de cabelo. Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair, foi a primeira pessoa a desconfiar da cápsula com o pó brilhante. Isso porque ela também adoeceu e seu marido passava tempo demais com a famosa marmita. Conversou com Devair e afirmou que tudo começou após a chegada daquilo em sua casa. Nessa altura, o pássaro do casal havia morrido só por passar uma noite no mesmo ambiente que o material. Depois que Sueli Moraes, vizinha do casal, começou a passar mal, Maria Gabriela decidiu então tomar uma providência. A mulher colocou a cápsula em um saco plástico e a levou para o escritório da vigilância sanitária. Ela fez todo o percurso até o local de ônibus, o que fez com que mais pessoas ficassem expostas ao Césio 137. Chegando no local, não havia alguém para examinar aquele material, então mesmo foi apenas guardado, mas não como deveria ser. A marmita ficou alguns dias em uma cadeira no local, assim ligada diretamente a diversos funcionários e demais pessoas no local. 15 dias se passaram desde o começo da contaminação até que os médicos começaram a suspeitar de envenenamento por radiação. O físico Walter Mendes Ferreira foi informado sobre a situação e logo se preocupou, tomando então a providência que mexeria com Goiânia e o Brasil inteiro. Walter pediu emprestado um detector de radiação de uma agência federal de prospecção de urânio e foi direto ao escritório de saúde. Quando estava a 80 metros do escritório da agência Vigilância Sanitária, o detector começou a agir de uma forma estranha. Ele chegou a acreditar que o aparelho estava com algum tipo de defeito. Então, ele decidiu voltar e pedir um novo aparelho, acreditando que isso seria capaz de resolver a situação. Foi nesse momento que o seu maior temor passou a ser real. O novo equipamento também ficou saturado a 80 metros de distância. Isso significava que os dois estavam estragados ou, como temia, estava em um campo de radiação muito alta. Infelizmente, como já sabemos, a segunda opção era a correta naquele momento. Mendes Ferreira contou que viu um bombeiro saindo do edifício com um objeto cilíndrico nas mãos. Quando questionado, o profissional disse que estava indo se livrar do mesmo
Ele daria um fim naquele objeto atirando-o no rio. Foi nesse momento que ele interveio e pediu, pelo amor de Deus, que ele não fizesse aquilo. Se o bombeiro tivesse, de fato, jogado o material no rio, só Deus sabe o que teria acontecido à população de toda a cidade. Felizmente, ele ouviu o físico e não prosseguiu com o seu plano de se livrar do recipiente do césio. Após barrar um bombeiro, Walter foi ao prédio onde ele estava e evacuou o lugar. Perguntando aos funcionários de onde aquilo teria vindo, obteve a resposta de que uma mulher de um ferro velho havia levado e pedido para estudarem. E então, ela foi embora e deixou o cilindro lá, em cima de um banco qualquer. Sabendo disso, Walter providenciou logo uma visita ao ferro velho de onde a peça teria vindo. Ele foi se encontrar com Maria Gabriela e Devair. Chegando no local, antes mesmo de entrar, Walter conseguiu detectar radiação por todos os lugares, o que assustou o físico mais ainda, causando pânico que logo tomaria as ruas da capital. Diante dessa situação medonha, o físico fez alertas às autoridades e instâncias públicas, como a Comissão Brasileira de Energia Nuclear. Tudo o que ele queria era deter a contaminação causada pelo césio e, ao mesmo tempo, evitar o pânico entre as pessoas, mas a situação estava tão complicada que isso era algo impossível. Os temores sobre o vazamento de radiação logo tomaram proporções inimagináveis. Em pouco tempo, o Brasil inteiro já sabia e comentava sobre o caso. Com a ajuda da polícia e demais profissionais, o físico conseguiu isolar o ferro velho após muita resistência de Devair. O proprietário do lugar, sua esposa, funcionários e amigos corriam sérios riscos. Walter disse que eles utilizaram ônibus da polícia bastante preparado, com o interior forrado por chapas de plástico no transporte dos possíveis contaminados. Essas pessoas foram trazidas para cá, no Estádio Olímpico, que fica na Rua 74, centro de Goiânia. Nesse lugar, que estava vazio, foram montadas barracas, onde as pessoas infectadas teriam que ficar. O acampamento dos contaminados foi aqui e ali, no gramado do estádio. Milhares de pessoas procuraram o local para fazerem exames, pois o medo de estarem contaminados era extremamente grande. Elas buscavam vestígios de radiação. Muitas delas recebiam alta após passarem por um banho de desintoxicação que consistia em água e vinagre. Esses eram muitas vezes constrangedores, pois exigia que os suspeitos ficassem totalmente nus e, na maioria das vezes, o banho era coletivo dentro do vestiário do prédio. Os casos mais graves de contaminação do césio foram levados para outro lugar. Geralmente essas pessoas eram transferidas para um hospital militar no Rio de Janeiro, porque lá poderiam ser submetidas a procedimentos mais avançados, assim tendo maior chance de cura. De acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, a comunidade médica de Goiânia se mostrou bastante relutante em ajudar. O medo de contaminação tomou conta de todo o estado de Goiás, deixando milhares e milhares de pessoas em pânico por causa de tudo que viam nos jornais e demais meios de comunicação. Durante o período de exames, 110 mil pessoas passaram pelos testes que ainda aconteciam no Estádio Olímpico da capital goiana. De todas essas, 249 foram apontadas como carregadoras de níveis significativos de material radioativo em seus corpos. Isso era algo bastante medonho. Outras centenas de pessoas com níveis mais leves de contaminação deveriam permanecer em abrigos especiais. Isso fazia parte do processo de descontaminação, e as autoridades procuravam salvar o máximo de pessoas possíveis. Sueli Moraes, hoje presidente da Associação de Vítimas, foi uma das que passou 3 meses em um desses abrigos. As pessoas que viviam nesses abrigos tinham que tomar banhos com água, vinagre e sabão de coco frequentemente. Todos os procedimentos pareciam pouco para a descontaminação. Para se ter uma ideia do quão sério isso foi, os contaminados tinham que trocar de roupa a cada meia hora. Além desse processo externo, essas pessoas tinham que tomar comprimidos para ajudar na descontaminação interna.
Não pense que eram banhos comuns, pois não eram. As pessoas que viviam nesses acampamentos tinham que esfregar com frequência os pés, pois era a parte mais afetada. Esses atos chegavam a causar feridas sérias. O pior de tudo é que durante esse tempo as pessoas não podiam receber visitas, pois havia o risco de infectar ainda mais gente. Eles ainda eram proibidos de assistir à TV, pois as autoridades não queriam que soubessem o que estava acontecendo lá fora. Esse era o método de tentar conter todo o caos e desespero que causariam se soubessem a gravidade daquela situação. A fim de acabar com aquele mal, o ferro velho e dezenas de casas próximas foram demolidos. Após isso, centenas de objetos eletrodomésticos, móveis, pavimentos de ruas inteiras, veículos, árvores e até animais foram totalmente destruídos e descartados. Esses foram taxados como lixo nuclear. Famílias perderam seus animais de estimação por estarem contaminados. O resultado dessa limpeza da cidade resultou em cerca de 6.000 toneladas de resíduos. Eles foram recolhidos e enterrados em Abadia de Goiás, em um centro especialmente preparado a 20 quilômetros da cidade. Os rejeitos e lembranças desse acontecimento estão isolados e enterrados em 2 enormes caixas de concreto. Esse espaço, onde estão os rejeitos, fica em uma área de 32 alqueires dentro do Parque Estadual Thelma Ortegal, próximo à BR-060. No local, foi construído o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, vinculado à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Profissionais monitoram o local em tempo integral e também promoveram pesquisas na área ambiental ligadas à radioatividade. Todo o material recolhido foi colocado dentro de caixas e tambores de aço e colocados dentro do contêiner. Os espaços que ficaram vagos foram preenchidos por uma mistura de argila e betonita, que é um material aglutinante e absorvente. Essa caixa, que fica a nível do solo, foi recoberta ainda por camadas grossas de brita, areia, terra e grama. Os responsáveis pela segurança do lugar dizem que eles possuem o que há de mais moderno em relação a depósito de material radioativo. Nunca houve sequer uma contaminação. Até mesmo essa caixa é praticamente inviolável. Esse complexo conta hoje com cerca de 30 servidores. O aterro do Césio é resguardado 24 horas pelo Batalhão da Polícia Militar Ambiental. Além disso, há no local uma equipe de emergência com 7 pessoas que se reveza para agir em qualquer tipo de ocorrência específica. Eles podem atuar tanto dentro do parque quanto fora. Impossível falar do Césio sem citar as vítimas. Segundo os dados, mais de 1.600 pessoas foram contaminadas. Desse número, houve as mortes e a mais famosa foi a de Leide das Neves, a garotinha de 6 anos que ingeriu o pó brilhante durante o jantar. O dia 26 de outubro de 1987 foi marcado pela chegada dos corpos de Leide e sua tia Maria Gabriela, em caixões revestidos de chumbo e acondicionados em caixas de madeira. As duas chegaram marcando as primeiras vítimas fatais do acidente. A dor do ocorrido foi agravado pela ignorância e violência dos manifestantes. Aqui nesses túmulos do cemitério Parque em Goiânia estão os corpos das 2 mulheres e mais 2 funcionários do Ferro Velho de Devaí. Incrivelmente, os catadores de lixo Wagner Pereira e Roberto Alves sobreviveram, assim como Devaí Ferreira. Esses corredores aqui do cemitério foram um campo de guerra. Longe de ser um momento pacífico da família que lamentava a perda das 2, o local virou um palco de manifestações violentas. Quando os caixões chegaram no local, as pessoas presentes começaram a atirar pedras, tijolos e pedaços de pau, quer dizer, várias coisas. Isso tudo para impedir que os corpos fossem sepultados aqui.
O que as pessoas não sabiam ou não aceitavam é que os corpos haviam sido descontaminados antes do enterro. Além disso, foram colocados em pesados caixões de chumbo, como precaução adicional, buscando tranquilizar as pessoas. No entanto, como já falamos, a reação de quem estava presente foi o oposto. Todo mundo entrou em pânico, com medo do césio se espalhar pela cidade novamente. Muitas pessoas acreditavam que aqueles corpos contaminariam todo o cemitério. O preconceito ainda estava muito grande fora daqui, pois pessoas do restante do Brasil acreditavam que toda a cidade estava contaminada e que Goiânia era um lugar a se evitar a todo custo. O assunto negativo ganhou tanta repercussão que até os produtos agrícolas do estado estavam sendo acusados de contaminação, dificultando assim o comércio. Isso não era verdade. Havia muita desinformação e essas ajudavam a espalhar o pânico por pessoas nos 4 cantos do Brasil. Apesar de apenas 4 mortes serem confirmadas, várias outras pessoas morreram nos anos seguintes por causa do evento. Estima-se que esse número ultrapasse 100. Diversas vítimas do césio sofreram com câncer em muitas regiões do seu corpo. Familiares de Leide, por exemplo, temendo os vestígios do elemento radioativo, chegaram a fazer cirurgia para não procriarem, assim não espalhando esse mal. O caso não acabou com as 4 mortes e os milhares de feridos. A história, na verdade, estava longe de chegar ao fim. Após todo o terror que Goiânia viveu, os culpados deveriam ser punidos de alguma forma. E não foram os catadores os verdadeiros culpados por tudo o que aconteceu. A justiça buscava os responsáveis por abandonarem o equipamento ali, onde jamais deveria ter sido deixado. Wagner e Roberto não possuíam uma informação tão complexa a respeito daquele aparelho que encontraram. Até então, nada mais era do que uma forma de ganhar dinheiro e isso atraía muito, visto que não tinham boas condições financeiras. 9 anos depois do césio se espalhar e ser contido, 5 pessoas ligadas à clínica abandonada, onde encontraram a máquina de radioterapia foi deixada, foram condenadas. Diante de muita indignação por parte das famílias das vítimas e demais cidadãos, eles foram condenados a 3 anos e 2 meses de prisão. Acusados de homicídio, tiveram a pena reduzida em função de serviços comunitários. O governo, então, passou a pagar pensões vitalícias para cerca de 250 vítimas daquele acidente. Mesmo sabendo que dinheiro nenhum paga vidas e demais transtornos, foi uma boa ação. Felizmente, tempos depois, outras 2.000 pessoas que haviam tido contato com o césio, incluindo motoristas policiais e bombeiros que trabalharam nas unidades de emergência, também tiveram direito a esses pagamentos. Até hoje, existem pessoas infectadas por Goiânia e, diferente do que muitos acreditam, não apresentam qualquer perigo aos demais. Atomic power plant in the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The consequences of the accident are being taken care of. Help is being given to the victims of the accident. A government commission has been set up. Quando falamos em União Soviética, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pode te lembrar o Partido Comunista, a Revolução Russa, os bolcheviques, Vladimir Lenin, Exército Vermelho ou mesmo Joseph Stalin. Porém, um dos acontecimentos mais marcantes da União Soviética e da história da humanidade foi o acidente da usina de Chernobyl, considerado o maior acidente nuclear da história. Como ocorreu? Por que aconteceu? Quais foram as consequências para a União Soviética e para o resto do mundo? Vamos com calma. No vídeo de hoje, eu tentarei contar com detalhes como foi esse acidente. De início, começarei falando sobre a União Soviética e a energia nuclear.
Mas antes de mais nada, você sabe para que serve a tecnologia nuclear? Sua principal finalidade é produzir energia elétrica. Uma usina nuclear aproveita o calor emitido de uma reação, aquece a água até se tornar vapor. Com isso, o vapor é usado para movimentar uma turbina. A reação nuclear pode acontecer controladamente em um reator de usina nuclear ou descontroladamente em uma bomba atômica. Até aqui, tudo bem? Então vamos adiante. A usina nuclear de Obninsk foi conectada à rede elétrica em junho de 1954, se tornando a primeira usina nuclear conectada à rede no mundo, ou seja, o primeiro reator nuclear que produzia eletricidade industrialmente, mesmo que em pequena escala. O local era símbolo do triunfo da União Soviética durante a Guerra Fria e foi usada tanto para fins civis quanto militares. Além de ser a primeira usina nuclear do mundo, Obninsk foi também a primeira a ser desativada corretamente. Anos depois, exatamente no dia 15 de agosto de 1972, deu-se início à construção da central nuclear de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, na Ucrânia, a 16 quilômetros da fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia. Como eu citei anteriormente, as usinas nucleares são usadas para gerar energia para o país e, obviamente, construíram a usina de Chernobyl justamente para isso. Mas, antes de ter a usina, eles precisavam ter uma cidade para os trabalhadores de Chernobyl morarem. E aí veio a ideia de construir uma cidade chamada Pripyat, mesmo nome de um rio que passa no local. Pripyat foi fundada em 4 de fevereiro de 1970, mas foi oficialmente proclamada como cidade em 1979. E aqui começa a nossa história sobre o acidente de Chernobyl. A estrutura da cidade era magnífica. A área tinha cerca de 13 mil apartamentos, quase 100 escolas e um hospital, e um centro administrativo central familiar para planejamentos urbanos soviéticos. Para a época, Pripyat tinha uma arquitetura moderna, com 160 grandes blocos de apartamentos que tinham sido financiados pelo Estado. Ou seja, as pessoas moravam em um lugar com uma ótima estrutura, ao lado da usina onde trabalhavam. E tinham tudo que uma família precisava para ser feliz. A usina de Chernobyl tinha 4 reatores nucleares RBMK-1000. Só para vocês terem uma ideia, esses reatores produziam aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia. Dentro dos reatores, havia pastilhas de urânio-235 que ficavam em compridas varetas metálicas, mergulhadas em um tanque de água. Os reatores eram cobertos por uma grande e espessa armadura de grafite. Mas qual era a função do grafite em volta dos reatores? O mineral servia como uma espécie de moderador das reações nucleares. A partir do grafite, era feita a desaceleração dos nêutrons emitidos pelas fissões nucleares, fazendo deles nêutrons térmicos. Assim, a energia emitida pelos nêutrons térmicos era transferida para o mineral em forma de calor. Então, ao entrar em contato com as paredes de grafite, o calor era absorvido pela água que acabava evaporando de forma controlada. Ou seja, o mineral grafite era usado como um tipo de moderador, algo que trazia segurança para a usina. Bom, ao menos isso era o que os engenheiros pensavam. Porém, as coisas em Chernobyl não aconteceram como planejado. Mas, vamos aos fatos. No ano de 1986, um funcionário soviético afirmou que era praticamente impossível haver um colapso nuclear. Segundo ele, as chances de isso acontecer eram de 1 para cada 10 mil anos. Nessa época, a usina nuclear de Chernobyl fornecia energia elétrica a partir de 4 reatores de 1.000 megawatts, além de 12 reatores adicionais que estavam em construção. No mês de abril do mesmo ano, exatamente no dia 25, os técnicos resolveram fazer um teste. Durante o desligamento de rotina, os funcionários da usina tentaram determinar quanto tempo as turbinas conseguiriam girar depois de sofrerem uma queda de energia. Mas parece que eles não se importavam em fazer o teste em uma usina nuclear. Pareciam não ter noção das consequências que aquele experimento poderia trazer. Esse teste
já até tinha sido realizado um ano antes, quando foi relatado que as turbinas haviam parado. Então, para tentar resolver o problema, os especialistas soviéticos tiveram a ideia de colocar novos dispositivos, que foram instalados ao longo dos anos e precisavam ser testados. Mas o teste, como vocês devem saber, foi um verdadeiro fiasco. O acidente foi causado simplesmente por erros humanos e violações de procedimentos de segurança. Durante o tal teste, o operador da usina cometeu erros que nunca deveria ter cometido. Um deles foi a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator. Outro erro crucial foi o desligamento de 4 das 8 bombas de água que faziam a refrigeração. Eu vou tentar contar exatamente em qual horário aconteceu cada erro cometido pelos operadores. Às 1h05 do dia 26 de abril, o fluxo de água aumentou e às 1h23 o teste teve início. A situação não parecia ser perigosa e os operadores não tinham consciência do perigo que corriam. Quando o fluxo da água decresceu, a turbina foi desconectada do reator e aumentou o nível de vapor no núcleo. As bolsas de vapor iam se formando nas linhas de resfriamento. O mineral grafite, o moderador que eu citei anteriormente, tem um grande coeficiente vazio positivo. O que isso significa? Bom, eu também tive dificuldades para entender. O grande coeficiente de vazio positivo do mineral indica que a potência do reator aumenta de forma muito rápida na ausência da absorção de nêutrons da água, deixando a operação do reator perigosa. Foi então que, a 1h23 e 40 segundos, os operadores acionaram o botão AZ5. Esse botão era um procedimento para a extinção do reator nuclear de emergência, que consistia em inserir no núcleo do reator todas as hastes de emergência e controle. Mas não adiantou. Por volta de 1h23 e 47 segundos, a potência do reator aumentou e bum! Um buraco no teto do reator foi aberto. Na área, foi registrado até um evento sísmico por causa da explosão. No momento em que a equipe percebeu o estado em que o reator se encontrava, a reação nuclear estava instável e a quantidade de energia produzida era assustadora. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento, a energia produzida pelo reator nuclear já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Existia uma tampa que pesava incríveis 1000 toneladas em cima do reator, mas ela não foi suficiente para conseguir deter a explosão. Nesse momento, a explosão lançou quantidades inimagináveis de radiação no ar. E o pesadelo dos soviéticos começava. Surgiram nuvens radioativas no ar, liberando na atmosfera o equivalente a 500 bombas de Hiroshima. Mas o Partido Comunista Soviético ainda não tinha noção do tamanho do problema. Ou melhor, até tinha noção. Mas preferiu não criar um alerta e elaborou sua própria versão dos fatos. Poucas horas depois do acidente, Mikhail Gorbachev, líder da União Soviética, recebeu um telefonema que o avisou sobre a explosão na usina. Mas as informações diziam que, aparentemente, o reator estava intacto. O próprio Gorbachev disse, tempos depois, que no dia do acidente, ele não sabia que o reator tinha explodido e lançado material radioativo no ar. Naquela época, Gorbachev era o homem mais poderoso da União Soviética e não fez questão de fazer um alerta para os outros países sobre o acontecimento. O líder soviético, então, ordenou que Boris Sherbina, que era vice-presidente do Conselho de Ministros, fosse investigar as causas da explosão e as possíveis consequências que o acidente poderia causar. Enquanto tudo isso acontecia, as horas iam passando e a radiação se espalhava cada vez mais, e as pessoas iam sendo contaminadas. 24 horas depois do acidente, um helicóptero voou sobre o local da explosão, deixando Sherbina e as pessoas que o acompanhavam em estado de choque. Muitos que trabalhavam em Chernobyl não acreditavam no que estava acontecendo. Havia negação em acreditar que ali tinha ocorrido uma fatalidade. O governo ainda estava digerindo aquela situação. No começo, eles tentaram esconder o acidente, tentando minimizar as informações publicadas. Na verdade, eles passaram alguns dias tentando entender a situação, tentando entender qual era a gravidade do acidente. Um homem
chamado Armen Abagian, que era diretor de um instituto de pesquisa em energia nuclear, deu seu alerta para Icherbina. Ele disse que a cidade precisava ser evacuada, que havia pessoas andando pelas ruas, inclusive crianças. Entretanto, o governo soviético parecia que não queria assumir o erro. Enquanto eles pensavam no que fazer, algumas pessoas já tinham começado a evacuar a cidade. Para evitar que as notícias se espalhassem rapidamente, as redes de telefonia foram cortadas e os engenheiros e funcionários da usina foram ordenados a não compartilhar informações sobre o ocorrido. Só que havia um detalhe com o qual os soviéticos não podiam fazer nada a respeito. Bom, além da radiação se espalhar por toda a região de Pripyat, o vento fazia com que ela também chegasse aos países vizinhos. Os suecos foram os primeiros que perceberam que havia algo de errado. Depois os britânicos. Na Suécia, os níveis de radiação eram altíssimos, mas ninguém sabia o motivo. As autoridades europeias então fizeram um alarde sobre o que estava acontecendo e esse foi um estopim para a União Soviética. Foram necessárias semanas para que o governo soviético começasse a soltar as informações. Até mesmo os cidadãos não estavam sabendo de nada. Eles se informavam por rumores ou pela mídia estrangeira. Quando a União Soviética assumiu que o problema era mais grave do que se imaginava, o governo começou a agir. A população da cidade começou a evacuar o local cerca de 36 horas depois do acidente. A ordem de evacuação fez com que os cerca de 50 mil habitantes da cidade fossem retirados de lá em 1.200 ônibus. Um fato engraçado é que, quando um acidente nuclear acontece, tudo fica contaminado. Roupas, casas, automóveis, qualquer coisa que estivesse na cidade precisou ser deixada lá. Os moradores da cidade foram obrigados a deixar, além dos pertences, os animais domésticos. Feito isso, era hora de pensar em algo que fizesse a emissão de radiação parar. Logo depois do acidente, bombeiros foram convocados para apagar o incêndio. Mas como isso não adiantou, helicópteros decidiram jogar areia e boro para tentar conter o fogo e diminuir a dispersão do material radioativo. Mas essas soluções não eram bastante para minimizar as consequências do acidente. O governo então resolveu fazer de outra forma. Eles então resolveram chamar milhares de pessoas para conter os danos. Essas pessoas eram bombeiros, operários, mineiros, cientistas e soldados. Chamados de liquidadores, essas pessoas estavam fadadas a salvar a vida de outras pessoas, mesmo que isso custasse as suas próprias vidas. Alguns dos liquidadores trabalhavam em lugares com níveis de radiação altíssimos. Uns limpavam as cidades, enterravam objetos contaminados, faziam evacuação da população, reviravam o solo e houve até os que foram ordenados a matarem os animais domésticos que tinham ficado na cidade. Para mim, o mais cruel de tudo isso era que muitas das pessoas que foram tentar limpar a sujeira feita não sabiam nem o que estava acontecendo. Elas não tinham noção do que a radiação podia fazer, dos seus efeitos no corpo humano e do que poderia também causar a morte. Mas o governo usava o patriotismo para incentivar essas pessoas, até porque alguém precisava fazer o trabalho sujo. As pessoas que mais tiveram contato com a radiação foram as que fizeram a limpeza do telhado da usina. Os soviéticos até tentaram usar robôs para fazer o trabalho de limpeza, mas eles não eram nada eficazes. O governo criou uma zona de exclusão em um raio de 30 quilômetros em torno da usina. Além das pessoas que moravam na cidade de Pripyat, cerca de outras 130 mil pessoas que moravam em pequenas comunidades também tiveram que evacuar. Mas o pior ainda estava por vir. 3 países foram os mais afetados: a Ucrânia, a Rússia e a Bielorrússia. Todos faziam parte da União Soviética. A maioria dos militares que ajudou nas missões de emergência morreu por causa da exposição à radiação. Em um curto prazo, questão de semanas, as pessoas começaram a surgir nos hospitais. Muitas com problemas de deterioração da medula óssea e com queimaduras graves. Sabe quantas pessoas foram afetadas com a radiação? Bom,
Agora vamos falar de números muito sérios. Um controverso relatório publicado pela Organização das Nações Unidas no ano de 2005 mostrava que o acidente tinha feito cerca de 4.000 vítimas nos 3 países mais afetados. Porém, um ano depois, o Greenpeace afirmou que o número de vítimas era cerca de 100.000. Muita gente, não? Agora escutem essa. Segundo o Comitê Científico sobre os Efeitos da Radiação Atômica da ONU, publicado no ano de 2000, houve apenas 30 mortes entre os agentes enviados para conter o acidente. Apenas 30. Vocês acreditam em uma coisa dessas? De certo modo, poucas pessoas devem ter morrido como consequência direta. Mas é certo que centenas de pessoas perderam a vida posteriormente por causa de câncer e outras doenças relacionadas aos altos níveis de radiação. Entre os anos de 1990 e 1991, a Agência Internacional de Energia Atômica mandou cerca de 50 missões com representantes de muitos países para avaliar as áreas que foram contaminadas na Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. Os representantes relataram muitos casos de câncer de tireoide, leucemia e outros tipos agressivos de câncer. Também foram relatados problemas de catarata e circulação. Mas também foram relatados casos de pessoas que tiveram contato direto com a radiação, onde houve diagnóstico de doenças mentais desenvolvidas por causa do trauma do acidente. Muitas mulheres grávidas foram aconselhadas a abortar, e as crianças que nasceram naquela época fazem parte de um grupo de risco que pode desenvolver câncer. Até hoje, não se sabe a quantidade exata de pessoas que morreram por conta do acidente. E esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala do fato. Temos que ter em mente que o acidente causou efeitos a curto prazo, mas as piores consequências vieram a longo prazo. Agora, quando falamos em questões ambientais, o acidente de Chernobyl foi algo devastador. Especialistas acreditam que cerca de 13% a 30% do material radioativo do reator que explodiu foi lançado na atmosfera. De todo esse material, cerca de 60% ficou concentrado na região da Bielorrússia. O país perdeu cerca de 264 mil hectares de terra cultiváveis por conta da radiação, além de cerca de 1/4 das florestas do país que acabaram sendo contaminadas. Depois da poeira radioativa abaixar, o governo soviético precisava fazer alguma coisa para isolar o reator que tinha explodido. Deu-se, então, início a um trabalho de contenção que contou com a construção de uma estrutura para isolar o material radioativo. A estrutura que foi construída entre junho e novembro de 1986 ficou conhecida como sarcófago de Chernobyl. O sarcófago fechado tem 200 toneladas de cúrio radioativo e 16 toneladas de urânio e plutônio. Mas essa estrutura, que foi construída às pressas, ameaçava vazar. Isso fez com que a comunidade internacional se unisse para construir uma nova camada de concreto. Então, foi feita a construção de uma urna de 110 metros e de 36 mil toneladas. A estrutura é um pouco mais alta que o Big Ben, em Londres, e permitiria cobrir a Catedral de Notre-Dame, de Paris. A estrutura, que ficou pronta este ano, foi apresentada para o público no dia 3 de julho. Foram precisos 9 anos para construí-la e estima-se que sua duração será cerca de 100 anos. Mas, afinal, quem foi considerado culpado pelo acidente? O governo soviético fez um julgamento onde 6 pessoas foram julgadas pelo acidente. Das 6 pessoas, apenas 3 delas foram consideradas culpadas. A pena? 10 anos de prisão. As pessoas consideradas culpadas foram Viktor Bryukhanov, Nikolai Fomin e Anatoly Dyatlov. Após serem sentenciados, Bryukhanov e Dyatlov ficaram apenas 5 anos presos e depois foram anistiados. Já Fomin teve um surto mental e tentou suicídio. Depois disso, ele foi transferido para uma clínica psiquiátrica. Atualmente, Pripyat é uma cidade fantasma. Depois de mais de 30 anos do acidente, as imagens do local mostram como a natureza tomou conta dos espaços, sendo habitada por animais.
As imagens nos remetem à ideia de um verdadeiro apocalipse. No ano de 2011, Pripyat se tornou uma atração turística, mesmo ainda registrando altos níveis de radioatividade. Em 2018, estima-se que cerca de 60 mil pessoas visitaram Pripyat. Existem empresas que possuem autorização do governo da Ucrânia para visitar a zona de exclusão. Os guias são treinados pelo exército, sendo instruídos a proteger seus grupos em caso de algum incidente e a conter os turistas que queiram desrespeitar as normas. Teoricamente, não existe risco em passar um dia na zona de exclusão, mas as regras proíbem tocar em qualquer objeto, já que algumas coisas carregam níveis impressionantes de radiação. Durante os passeios, os turistas são submetidos a detectores de radiação e, em alguns casos, é necessário deixar para trás algumas peças de roupas, como sapatos. Muito se fala sobre quando a área de Chernobyl poderá ser habitada novamente. Alguns falam em milhares de anos. Alguns ambientalistas russos já falaram que demorarão cerca de 300 mil anos para a radiação se dissipar. Outros calculam que será preciso 20 mil anos para que a zona de exclusão volte a ser habitável. Mas uma coisa é certa: nós não viveremos para ver a região habitada novamente. De março de 2011. Esse foi um dia que o Japão jamais esquecerá. Na mesma data, duas tragédias assolaram a nação. Um terremoto fortíssimo foi sentido no país. Por conta disso, tsunamis se formaram e atingiram o litoral japonês. Além de destruir casas, indústrias, comércios e matar milhares de pessoas, o tsunami atingiu uma usina nuclear e provocou o mundialmente conhecido acidente da usina nuclear de Fukushima. Esse episódio foi o segundo mais grave da história, só perdendo para o desastre ocorrido em Chernobyl no ano de 1986. Além de causar prejuízos financeiros, naturais e perdas humanas, o acidente mexeu com toda uma linha de pensamento sobre o que uma nação considerava certo ou errado a respeito da produção de energia e de como isso impactava no cotidiano. Tudo começou com um terremoto de 9 graus na escala Richter, medido às 14 horas e 46 minutos, horário local. O epicentro dos tremores foi em uma região no meio do Oceano Pacífico, a mais ou menos 370 quilômetros a nordeste da cidade de Tóquio. Ninguém sabia até aquele momento, mas uma onda de mais de 10 metros de altura chegaria na costa do Japão em aproximadamente 1 hora. Quando acontece um terremoto, um sistema de emergência é acionado e todos os reatores das usinas nucleares que estiverem ligados passam a funcionar com uma água que é bombeada por geradores de emergência a óleo diesel. E aqui eu vou ter que interromper as sequências de eventos para te explicar um pouco mais sobre a geografia do Japão. Assim vai ficar mais fácil a compreensão do porquê os eventos ocorreram dessa forma e não de outra. O Japão é um arquipélago composto por milhares de ilhas. Dentre elas, existem 4 principais. Mais ao norte está a ilha do Hokkaido. Indo em direção ao sul, você chegará a Honshu, a maior e mais populosa das ilhas, onde está a cidade de Tóquio, e também a usina de Fukushima. Além de Hokkaido e Honshu, existem as ilhas de Shikoku e Kyushu. Outro aspecto crucial para entender sobre o Japão é que o país ele está localizado em uma região de encontros de placas tectônicas. Isso faz com que o país seja suscetível a vulcões, terremotos e, consequentemente, tsunamis. Essa configuração influencia no relevo do país.
A maior parte do território japonês é composto por montanhas. São locais onde é muito complicado se plantar e também desenvolver cidades. Isso faz com que as grandes metrópoles e mesmo a agricultura do país fiquem confinadas a um pequeno espaço. A população é de aproximadamente 127 milhões de pessoas. Por conta do seu território ser pequeno e a população grande, o Japão tem um dos maiores índices de pessoas vivendo por metro quadrado do mundo. Portanto, em qualquer lugar que seja razoável se construir casas, o governo acaba permitindo. E, novamente, por não ter tanto espaço e por alguns recursos naturais, como os combustíveis fósseis serem escassos, o país decidiu adotar a energia nuclear como uma fonte alternativa para produzir energia elétrica. Apesar de ser o 11º país mais populoso do mundo, o arquipélago tem a terceira maior capacidade de produção de energia elétrica do planeta, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e China. Para que uma usina nuclear funcione, é necessário que o local fique próximo a uma fonte de água abundante, já que durante este processo de produção é necessário que a água resfrie o reator. E como a geografia japonesa impede que o Japão construa usinas em qualquer lugar, ou mesmo utilize terras férteis, muitas usinas foram colocadas em áreas de risco. A instalação de Fukushima é um exemplo claro disso, uma vez que foi construída na beira do mar. Oficialmente chamada de Central Nuclear de Fukushima Daiichi, a usina começou a ser edificada em 1967. A título de curiosidade, Daiichi significa número 1, portanto é comum se referir à usina como Fukushima 1. A central nuclear está localizada na cidade de Okuma, que fica na prefeitura de Fukushima. Prefeitura é uma espécie de divisão territorial no Japão que se assemelha à de províncias. Na usina, havia 6 reatores, sendo que, oficialmente, o primeiro foi inaugurado em 1971 e o último em 1979. Até havia um plano de se construir mais 2, só que devido ao desastre de 2011, os projetos foram cancelados. Sua capacidade de produção total era de 4,7 gigawatts, o que fazia dela uma das 25 maiores usinas nucleares do mundo. Ela era gerida pela Tokyo Electric Power Company, que é mais conhecida pela sigla TEPCO. Antes do acidente, em 2011, a usina já havia passado por alguns incidentes. Em 1978, houve problemas no reator 3. E em 2009, falhas em alguns setores que inclusive fizeram alarmes disparar. Mesmo assim, ela era considerada relativamente segura. Só que, como eu disse anteriormente, um terremoto de 9 graus na escala Richter foi sentido na ilha de Honshu. Esse terremoto foi tão forte que deslocou a ilha em mais de metros e provocou um tsunami que acabou atingindo a usina. Por conta do acaso, 3 dos 6 reatores estavam desligados no momento do terremoto para manutenção. Caso contrário, o desastre poderia ter sido maior. Quando o tsunami atingiu o nordeste da ilha de Honshu, vilas e pequenas cidades foram varridas. A água, cheia de lama e destroços, ultrapassou um muro de proteção de 5,7 metros de altura e atingiu a usina de Fukushima. Com isso, os geradores de emergência, que funcionavam a óleo diesel, foram afetados. De todos, apenas um conseguia funcionar normalmente. O bombeamento de água para os reatores havia praticamente cessado. Às 20 horas e 15 minutos, o governo japonês declarou estado de emergência na usina de Fukushima. 45 minutos depois, foi dada a ordem de evacuação para as pessoas que viviam em um raio de 3 quilômetros da usina. Horas depois, as autoridades, em comunicado oficial, afirmam que o resfriamento dos reatores parou de funcionar. O risco de uma nova Chernobyl estava no ar. O dia 12 de março traria ainda mais problemas. Enquanto os japoneses, de forma trágica, contavam as vítimas do terremoto e do tsunami e, ao mesmo tempo, procuravam pelos desaparecidos, a preocupação de mais um desastre era evidente. As coisas não iam bem em Fukushima.
Por volta das 2 da manhã, os técnicos que trabalhavam na central nuclear começaram a detectar que o nível de radiação no reator número 1 começou a subir e preocupações de vazamento de material radioativo permeavam a TEPCO e o governo. A radiação nos portões da central nuclear já era 8 vezes maior que o normal. Em uma declaração oficial, a TEPCO afirmou que substâncias radioativas poderiam ter vazado. Pouco tempo depois, se descobriu que o vazamento era de césio. Na sequência, 11 centrais nucleares foram desligadas por precaução ao redor do país. Essas notícias logo seriam ofuscadas por uma ainda mais preocupante. Exatamente às 18 horas e 22 minutos, uma explosão derrubou o teto do prédio que contém o reator 1. 4 pessoas ficam feridas. A preocupação está agora nos moradores da região de Fukushima. As autoridades ordenaram uma evacuação imediata de quem vivesse em um raio de 20 quilômetros da usina. Se lembra que eu disse que no Japão não há muitas áreas para se poder morar? Somente nesse raio de 20 quilômetros em volta da usina, viviam mais de 200 mil pessoas que foram obrigadas a saírem de suas casas. Grande parte desses moradores recebeu tabletes de iodo como forma de prevenção. E por incrível que pareça, algumas pessoas resistiram e não saíram de casa. Na madrugada do dia 12 para 13, testes foram feitos com moradores da prefeitura de Fukushima. Em um grupo de 90 pessoas que foram selecionadas ao acaso, 3 deram positivo para radiação acima do normal. Elas então foram submetidas a um tratamento por precaução. Horas depois, as autoridades anunciaram que um racionamento de energia seria feito. O primeiro-ministro japonês na época, Naoto Kan, declarou que essa era a maior crise que o Japão havia passado desde o término da Segunda Guerra Mundial. Dia 14 de março, segunda-feira. A situação em Fukushima só piorava. Todos os esforços dos especialistas pareciam não dar resultado. O reator 3 foi ficando cada vez mais instável. Por volta das 11 da manhã ele explodiu e ainda afetou o sistema de resfriamento do reator 2. Nesse processo, uma parede do prédio desmoronou. 11 pessoas ficaram feridas por conta da explosão. Por sorte, ninguém morreu. E, segundo a TEPCO, nenhum material radioativo vazou, já que, apesar da parede cair, o casulo de proteção permaneceu intacto. Agora, começava uma corrida contra o tempo para evitar que o mesmo ocorresse com o reator 2. A água do mar com boro começou a ser bombeada para evitar um colapso. Instituições internacionais como a ONU, grandes empresas privadas e ONGs estavam preocupadas com a situação da população japonesa. Naquela altura, alimentos e combustível ficaram escassos em algumas regiões do país. Ambientalistas já alertavam para a contaminação da água do mar por conta dos vazamentos na usina. Um outro ponto interessante para se analisar a respeito da crise de Fukushima é que, além da crise humanitária e ambiental, ela provocou grandes perdas financeiras. No final do dia 14 de março, a Bolsa de Tóquio já tinha despencado mais de 6%. E no dia seguinte, o Banco Central japonês teve que injetar 70 bilhões de euros no mercado para evitar maiores danos. Às 6 da manhã da terça-feira, dia 15, uma nova explosão ocorre em Fukushima. O temido reator 2 acaba explodindo e acaba impactando a piscina de supressão. Para você ter uma ideia de como a situação estava alarmante, milhares de turistas cancelaram sua ida ao Japão, enquanto outros procuravam sair do país o quanto antes. Até mesmo, a Marinha dos Estados Unidos foi afetada e teve que reposicionar suas embarcações. Para surpresa de todos, 3 tripulantes apresentaram níveis um pouco acima do normal de radiação. Como a radiação estava aumentando, aproximadamente 800 funcionários e responsáveis por Fukushima tiveram que sair da central nuclear. Somente 50 pessoas ficaram para evitar uma catástrofe. Na sequência, um incêndio atingiu o reator 4 e demorou 3 horas para ser controlado. A sorte
é que o reator 4 foi um dos 3 que tinham sido desligados antes do tsunami atingi-lo, e por isso os danos não foram grandes. Então, o Japão insistiu em uma zona de exclusão aérea no raio de 30 quilômetros da usina. Somente aeronaves autorizadas poderiam adentrar. A Agência Internacional de Energia Atômica declarou que a central nuclear apresentava um nível 167 vezes maior do que a radiação recomendada para o ano todo. Mas, segundo suas estimativas, o nível iria cair nos próximos dias. Todavia, na manhã do outro dia, os japoneses acordam com a notícia de que, novamente, no prédio do reator número 4, houve um princípio de incêndio, mas que foi controlado. No dia 20 de março, as coisas começam a se acalmar em Fukushima. Os sistemas passaram a funcionar de uma forma mais eficiente e a água bombeada conseguia resfriar os reatores com maior eficácia. Ainda assim, havia preocupações com o reator número 3. Nesse mesmo dia, o governo japonês divulgou de forma oficial os números parciais da tragédia provocada pela combinação terremoto-tsunami do dia 11. Ao todo, até aquele momento, se sabia que 8.199 pessoas morreram, 12.722 estavam desaparecidas e 2.612 ficaram feridas. Hoje, se tem conhecimento que esses números foram ainda maiores. De acordo com um relatório publicado em 2019, 15.897 vidas foram perdidas, sendo que mais 2 vítimas morreram no mar e, por vezes, não entram em outras contagens. Foram 6.157 feridos e ainda há 2.533 desaparecidos. Em algumas estatísticas do governo, que consideram mortes decorrentes de eventos da tragédia, o número de mortos chega a mais ou menos 18.500. E acreditem, existem estimativas não oficiais que elevam esse número para 20 mil. Entretanto, estas são difíceis de serem confirmadas. Apesar de haver uma transparência muito clara em relação ao desastre natural, existem ruídos nas vítimas do acidente da central nuclear. Verdade seja dita, é difícil medir vítimas de acidentes radioativos, já que muitas delas podem morrer apenas anos depois por conta da contaminação. Também não é possível se ter certeza que um câncer ou outra doença ocorreria naturalmente ou se foi devido ao acidente. Um exemplo disso é Masao Yoshida. Ele era diretor de Fukushima no momento da explosão. Em 2013, ele acabou morrendo de câncer de esôfago. A TEPCO acredita que a causa da sua morte não tenha sido a radiação. Por outro lado, existem pessoas que dizem que a radiação poderia sim ter provocado sua morte. Se é difícil monitorar um caso, imagine das centenas de milhares de pessoas que moravam ou trabalhavam na região. A Prefeitura de Fukushima afirmou em um relatório, publicado em 2017, que 2.129 pessoas morreram na região, devido aos desastres do mês de março de 2011. O que mostra que a área foi uma das mais afetadas. O que se critica é que, nesse relatório, não se aponta quantas mortes podem estar relacionadas com a central nuclear e quais foram por conta do terremoto ou do tsunami, já que, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, uma pessoa morreu por conta da radiação e 37 ficaram feridas. O próprio governo do Japão reconheceu essa morte depois. A mídia japonesa e ONGs tentaram fazer estimativas sobre o número de vítimas, mas também esbarraram na complexidade de se saber se a causa da morte foi natural ou provocada pela radiação. Espera-se que no futuro, com uma maior quantidade de dados e capacidades de análise, seja possível ter uma ideia melhor a respeito. Voltando à situação de Fukushima, em 2011. Mesmo com o fim do mês de março, os desafios continuavam. Bombeiros agora ficavam de plantão para apagar possíveis incêndios e também para ajudar a resfriar os reatores, caso fosse necessário. Os reatores agora, estáveis, não corriam risco de explodir. O problema agora era o que fazer com a água e com o combustível contaminados.
Ainda por cima, o governo japonês ordenou o desmantelamento da central nuclear. Entretanto, isso gastaria muito tempo para ser realizado. Para você ter uma ideia, em 2016, estima-se que somente 10% da usina foi desmontada. Não se sabe quando realmente o trabalho será concluído. E as investigações? O que elas disseram sobre o acidente? Em julho de 2012, uma comissão responsável por investigar o acidente em Fukushima fez uma chocante conclusão. De acordo com um relatório de 641 páginas, apresentado no parlamento, o desastre foi provocado pelo homem. O relatório afirma que tanto as autoridades, ao longo de vários anos, quanto a TEPCO, tinham como obrigação proteger a população e eles falharam com a sociedade. Vale ressaltar aqui que essa mesma empresa passou por problemas no início dos anos 2000, após um escândalo de falsificação de dados. Por isso, muitos reatores que eram de sua responsabilidade foram desativados temporariamente para uma averiguação. Entre eles, estava o de Fukushima. O relatório feito por 10 especialistas afirma que as instituições responsáveis por regulamentar a utilização com segurança da energia nuclear falharam. O resultado da investigação não aponta especificamente para uma pessoa, mas para um conjunto de regras, tomadas de decisão e desorganização que, na visão dos investigadores, era inaceitável. No documento, ainda são apontadas decisões que foram erroneamente adiadas ou tomadas por conveniência. Uma forte crítica caiu sobre a TEPCO por conta das declarações dadas pela empresa, que afirmava que era impossível prever tal desastre. Os investigadores afirmaram que as declarações se assemelhavam a desculpas infundadas e que, mesmo no momento do acidente, nenhuma medida de segurança foi tomada de forma totalmente correta. Este relatório foi muito importante para que se pudesse encontrar os erros cometidos e punir os culpados. Também serviu como base para a justiça japonesa saber quem iria pagar pelos prejuízos às vítimas da tragédia. Em 2019, por exemplo, o governo e a TEPCO foram condenados por uma corte em Yokohama a pagarem 419,6 milhões de ienes, cerca de 14,7 milhões de reais, destinados a 152 moradores da região. Em abril de 2013, quando se pensava que a situação estava controlada, foi detectado um novo vazamento de água radioativa que se infiltrou no solo e também chegou a parar no oceano. As tensões voltaram a aumentar. Com o passar dos anos, os problemas foram diminuindo, mas de vez em quando vem surgindo questionamentos sobre a atuação da TEPCO e a transparência do governo sobre o assunto. E agora? Como está a vida dos japoneses que viviam ou ainda vivem próximos da usina? No dia exato em que se fez 8 anos da tragédia, em Tóquio, o governo japonês organizou uma homenagem nacional às vítimas do terremoto. O então imperador Akihito e outros representantes da Casa Imperial Japonesa estiveram presentes na cerimônia. Além deles, estava o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e demais autoridades locais. No mesmo dia, o Greenpeace publicou em seu site um artigo no qual se afirma que o governo japonês está enganando a comunidade internacional e sua própria população em relação ao estado real da central nuclear. O artigo ainda aponta para um relatório feito pela ONG, que diz que o governo erroneamente permitiu que parte da população que morava perto de Fukushima voltasse para suas casas. De acordo com o Greenpeace, os níveis de radiação ainda seriam prejudiciais à saúde. Segundo a ONG, isso seria um forte atentado aos direitos humanos de crianças, homens e mulheres. Os níveis de radiação variariam entre 5 a 100 vezes mais do que o recomendado. A estimativa do Greenpeace é a de que, só no próximo século, seria possível voltar com segurança ao local. Além disso, o relatório aponta para a falta de condições ideais dos trabalhadores, que fazem parte das equipes de contaminação que trabalham incessantemente na região da usina. Financeiramente, apesar dos prejuízos, a economia japonesa se recuperou do baque.
O mercado de seguros de imóveis aumentou muito. A parte ambiental ainda está em choque. O desastre foi tão grande que foram captados níveis de radiação na costa oeste dos Estados Unidos. Outras mudanças foram vistas, como, por exemplo, o fato de que agora a maioria das pessoas tem kits de sobrevivência básica em casa. Nesses kits há água, comida e medicamentos. O Ministério da Educação passou a permitir que, em todas as escolas, as crianças possam levar celulares. A ideia é a criança poder ligar para dizer como e onde está em caso de emergência. Uma parcela que foi muito afetada durante o acidente e que ainda hoje luta para, de alguma forma, ter de volta a confiança dos seus clientes são os pescadores. Por causa do acidente, houve vazamento de radiação no oceano da região. Consequentemente, animais marinhos foram afetados. E como se deve imaginar, nenhuma pessoa em sã consciência gostaria de se alimentar de algo contaminado. Países como a Coreia do Sul proibiram a compra de pescados da região. A Federação de Associações Cooperativas de Pescadores da Prefeitura de Fukushima divulgou um balanço sobre a quantidade de animais marinhos. A queda foi drástica. Em comparação com os anos antes do acidente, a pesca em 2018 foi de apenas 15% do que era retirado, justamente pelo medo dos consumidores. Atualmente, a empresa responsável por gerir a usina passa por um problema complexo. Quando houve o acidente, se criou mais ou menos 1 milhão de toneladas de água contaminada. Essa água está armazenada em 1.000 tanques especiais. De alguma maneira, é necessário que ela seja descontaminada até que seja seguro devolvê-la para a natureza. Só que o sistema de purificação anunciado pela TEPCO não conseguiu eliminar de forma satisfatória a radiação da água. Ou seja, ela continua sendo um risco para as pessoas e para a natureza. A ideia agora é fazer uma nova limpeza, anunciada oficialmente pela empresa como um reprocessamento. O problema é que isso tudo levará aproximadamente 2 anos e gastará uma fortuna. Só em 2011, ano do acidente, a empresa fechou o balanço no negativo com um prejuízo de 15,7 bilhões de dólares. Para piorar a situação, alguns especialistas vêm apontando sistematicamente que os tanques nos quais a água está armazenada não estão preparados para o caso de acontecer um novo terremoto. Especialistas preveem que rachaduras ocorreriam e, assim, provocariam a liberação da água contaminada. Depois do acidente em Fukushima, o governo japonês decidiu desativar 50 reatores nucleares espalhados pelo país e investir em outras fontes. Uma dessas fontes é a solar. Em 2013, foi inaugurada a Kagoshima Nanatsujima Mega Solar Power Plant, a maior usina de energia solar do país. Essa usina é uma ilha artificial que possui 290 mil painéis com uma área de aproximadamente 1,2 milhão de metros quadrados. Ela tem a capacidade para abastecer 22 mil residências. Por outro lado, ao desativar todos esses reatores, o Japão precisou importar combustíveis fósseis de outros países. Além de passar a poluir a atmosfera, esse fator fez com que o Japão passasse a gastar mais dinheiro para produzir energia elétrica. Isso fez com que a discussão a respeito da energia nuclear voltasse à pauta não só do governo, como também da sociedade japonesa. A ideia é voltar a utilizar a energia nuclear aos poucos, mas com novos aparatos de segurança e uma vigilância e controle mais rigorosos. A situação atual da usina não é totalmente conhecida. Se sabe que a usina vem enfrentando problemas com os tanques de água contaminada e que a radiação diminuiu, mas ainda é perigosa. Outras informações são um pouco difusas e incompletas. Uma das ideias do governo japonês é que, com exceção da central nuclear e de áreas muito próximas, toda a região da prefeitura de Fukushima esteja em boas condições para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Isso serviria como uma espécie de propaganda para o governo japonês. O fato é que Fukushima ainda será alvo de especulações e notícias por muito tempo. O que se espera é que acidentes nucleares como este possam ser evitados e que, caso ocorram,
tenham melhores respostas e ações por parte dos responsáveis e autoridades. A energia nuclear é, sem dúvidas, um avanço ímpar da humanidade, mas requer muita cautela, planejamento e, principalmente, responsabilidade para se poder usufruir dessa tecnologia.